quero ler um texto com você, 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo de número 12. Yes, John. 1 Tessalonicenses 5, 12. Paulo, Silvano e Timóteo, eles escrevem esta carta à igreja que estava em Tessalônica. E ele diz assim: e rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Graças a Deus, porque a nossa igreja é uma igreja sarada e há reconhecimento. Amém? Versículo 13: e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. 14: rogamo-vos também, irmãos, que abstenhais, ou que admoesteis os desordeiros, e consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Esta categoria de pessoas a gente já não tem mais. Todo mundo é forte, virtuoso, valoroso, exuberante. Amém? Você fala, está falando de quê? Está falando de você. É a palavra profética sobre a sua vida. Deus chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Imagina como eu vejo vocês. Eu vejo vocês de uma forma exuberante, extravagantemente exuberante. Outro dia eu vi uma foto de uma menininha no meio de uma plantação de soja. A soja, era uma menininha não pequenininha, mas grande. E a soja estava assim no pescocinho dela, cobrindo quase. Isso fala da exuberância. E é isso que Deus tem para você. Vamos para frente. 15: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. 16: olha isso, regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Nós nos regozijamos hoje, nós nos regozijaremos amanhã de manhã. Quando amanhecer o dia, você já vai virar o botão do regozijo, da alegria. Paulo na prisão diz: alegrai-vos o Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. É uma decisão. Se você sabia que você fica mais bonito com o rostinho e o rostinho formoso quando você está alegre, diga, é uma decisão. Amém? Então já vai mudando o teu semblante, já vai transformando assim, ó. Mudou. Amém? Regozijai-vos, é recomendação. Olha só, porque 3 pessoas recomendando isso: Paulo, Silvano e Timóteo. Os 3 escrevendo a carta à igreja de Tessalônica, dizendo: regozijai-vos. Filipenses ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. É a ativação da alegria. Eu quero profetizar a ativação da alegria sobre a sua vida. A ativação da alegria sobre a sua vida. E diz mais, 17: aqui está uma chave: orai sem cessar. Orai sem cessar. Grife isso na sua Bíblia, faça um círculo assim: orai sem cessar. Vai para o versículo 18 ou 19, vai, passa aqui. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 19: e não extingais o Espírito. Olha que coisa extraordinária. Mas a palavra-chave que eu quero que seja marcada em você é essa expressão: orai sem cessar. Orai sem cessar. É a palavra-chave para você. A nossa declaração profética é o ano da expansão. O pastor Aldo ministrou outro dia sobre a expansão do amor. Quem ama faz, quem ama apacenta, quem ama pastoreia. É a linguagem de amor de Jesus. Se você me ama, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus gosta de gente, Deus gosta de gente. E aqueles que amam a Deus, amam gente, gostam de gente, apacentam gente. Pense a respeito disso. Orai sem cessar, não extingais o Espírito Santo. Eu sou especialista em fritar ovos. Eu vou ensinar os homens aqui. Tem uns homens aqui que cozinham bem. Agora diz que fritar ovo não é fácil não. Alguém já fritou ovo assim? Pô, olha só, 3 pessoas. Sou especialista. Tem uma frigideirinha assim desse tamanho. Olha, domingo de manhã eu acordo muito cedo. E a apóstola deixa tudo preparadinho na mesa para mim. Tudo preparadinho. A cafeteria lá, tem uma maquininha de fazer café. Eu só aperto o botãozinho assim, tum,
E aí meu cafezinho fica pronto. Mas a mesa está preparada. Mas ovos não dá para deixar de um dia para o outro. Então, hoje eu acordei bem cedinho, eu falei, vou comer alguns ovos. Eu falei, peguei um, peguei dois, peguei três. 3 tá bom, para começar. É assim, a recomendação é para comer ovo. Teve um tempo aí que dizia assim, ovo é colesterol, não sei o que lá. Agora inverteu, come ovo que ovo é bom. Lá em Ribeirão diz assim, se você come ovo, você já está comendo franguinho. Então já está perfeito. Você não precisa nem comer carne, come o ovinho, lá dentro já tem um franguinho. Diz que o potencial do ovo é extraordinário. Mas tem que saber fritar o ovinho. O que eu faço? Eu pego a frigideirinha pequenininha, de teflon, pequenininha assim, cabe um ovinho certinho. Aí eu coloco um azeite e coloco assim no fogo, ainda a chama não está acesa, e eu coloco uma chama bem fraquinha. E a frigideira ainda está fria. E eu coloco o ovinho e vou aumentando a chama. E vai fritando o ovinho. Quando eu percebo o ovinho está pronto, mas perfeito. Aí eu fritei 1, fritei 2, fritei 3 e comi com cuscuz. Ovo com cuscuz é uma maravilha. É uma delícia, maravilha. E eu vou aumentando a chama, diga aumentando a chama. E hoje a chama vai ser ampliada, aumentada. É a expansão da chama. Diga a expansão da chama. A oração sem cessar. Eu estive em 1996, eu fui aos Estados Unidos para conhecer o ministério do pastor Kenneth Hagin. E o ministério, a base do ministério é Tulsa. Tulsa é líder, muitos homens que marcaram a sua geração foram levantados ali. Kenneth Hagin, T.L. Osborn, Oral Roberts, David Robertson, tantos outros homens que influenciaram o mundo foram levantados ali em Oklahoma, na cidade de Tulsa. Oral Roberts foi um grande evangelista, sinais, maravilhas e prodígios. E ele cresceu tanto que ele decidiu construir uma universidade. E é uma universidade de grande influência nos Estados Unidos. E a primeira obra que ele fez foi uma torre de oração em Tulsa. Olha essa torre. Olha que coisa extraordinária. A primeira obra que ele fez no campus da universidade foi esta obra, que é uma torre de oração para funcionar 24 horas por dia. Lá no topo da torre, lá no mais alto, ali existe uma chama que queima 24 horas por dia, 365 dias no ano ou 366 dias no ano. Fala da presença do Espírito Santo que gerou tudo aquilo. A chama acesa 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses do ano, ano após ano. Isso já tem décadas. Ali a simbologia da presença do Espírito Santo que queima, que arde de dia e de noite. Orai sem cessar é a nossa chamada. Preste atenção. A oração é algo tão extraordinário, mas tão extraordinário, que muitos de nós cristãos a temos como penitência, porque recebemos isso como uma penitência. Quando alguém pecou, foi designado que ele fosse lá, ele orasse 20 Pai Nosso, 30 Ave Marias, e vai cumprir uma penitência. Então a oração na nossa mente ficou como uma penitência, um castigo. Imagine, castigo é bom e penitência é bom. Então não é bom. Então algumas pessoas têm a concepção que a oração não é algo bom, é algo cansativo e desprezível, enfadonho. Mas eu quero que algo seja mudado dentro de você, e vai ser virado uma chave dentro de você, e você vai entender o poder da oração, e para que você viva uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, é possível viver por meio da oração. Olha só, a oração vai produzir em mim e em você uma vida vitoriosa, uma vida virtuosa. O que é uma vida virtuosa? É uma vida cheia de energia. Uma pessoa que ora, ela é vigorosa, meu irmão, na sua caminhada, na sua jornada. Quando você vê um crentezinho fraquinho, raquetezinho, que reclama de tudo, que murmura de tudo, e milindra com tudo, pode ter certeza que o nível de oração dele é pequenininho. Um crente que ora, meu irmão, ele é virtuoso, ele vive uma vida virtuosa. O seu caráter vai sendo moldado, ele é como que energizado, ele é potencializado. A proposta do cristianismo é que vivamos uma vida exuberante, uma vida abundante. João 10:10, a Bíblia diz que o ladrão, ele veio para roubar, para matar, para destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Abundância, abundância, isso é o quê? Exuberância. Isso é extraordinário. Diga exuberância. Pensa no jardim lindo, maravilhoso. Olha isso aqui. Olha isso aqui. A exuberância. Aquilo ali é o quê? Morango. Olha que coisa mais linda.
Isso é fruto do quê? De um lugar adequado. Isso é irrigado a fertilizantes, adubos e outras coisas mais. É bem cuidado. Se tornou o quê? Exuberante. Uma plantação exuberante. Um crente que ora, ele é um crente exuberante. A proposta do Pai para mim e para você, que é possível desenvolver pela vida de oração, intimidade com Deus, é exatamente vivermos uma vida exuberante. Diga, esta é a proposta. O cristianismo é uma proposta para vivermos uma vida vitoriosa, uma vida exuberante, para vivermos uma vida virtuosa, qualidade de vida, alinhados no caráter. Uma pessoa que ora, a força do pecado, os desejos da carne são quebrados e mortificados. Queridos, pela oração você desenvolve intimidade com Deus. Pela oração você desenvolve intimidade com Deus. E pela intimidade que você tem com Deus, você recebe da parte de Deus revelação. Deus não nos chamou para sermos o crente cabeção, sabe tudo. Mas Deus nos chamou para termos o conhecimento, recebermos o conhecimento, e no conhecimento a revelação e a sabedoria. O apóstolo Paulo, ele ora pela igreja que estava em Éfeso, para que no conhecimento eles recebessem a revelação, o espírito da revelação e da sabedoria. Olha isso. Então a intimidade com Deus vai dar a você a condição de entender o coração de Deus. Deus se revela a você através de uma vida de intimidade, e na intimidade você vai desfrutar de libertação plena. Libertação plena. As amarras da sua alma serão quebradas. Você será um crente virtuoso, meu irmão. Você não vai ser o crente xaropinho, meu irmão. Tem crente xaropinho? Tem cristão xaropinho? Tem cristão mesmo que ninguém suporta ficar perto. Isso não é de Deus. Vai para o céu. Tem Jesus, fez a confissão, mas na terra vai viver uma vida medíocre. Eu creio que é possível vivermos uma vida sobremodo exuberante. Quando a Bíblia diz orai sem cessar, a oração sem cessar vai produzir em nós virtudes. A oração sem cessar vai produzir em nós uma vida exuberante, cheia de satisfação e de alegria. Imagina Paulo e Silas na prisão. Lá na prisão eles louvavam, eles cantavam, porque eles desenvolveram uma vida de oração. E ali, mesmo na prisão, era exuberante a qualidade de vida que eles tinham. Aí, simples assim. Diga, simples assim. Orai sem cessar. Nós começamos uma jornada intensa de oração os 12 primeiros dias, mas não fomos chamados para apenas orarmos os 12 primeiros dias do ano. A nossa chamada é para orarmos todos os dias. Nós oramos na segunda, nós oramos na terça, nós oramos na quarta, nós oramos na quinta, nós oramos na sexta, no sábado, no domingo, e vai emendando mês após mês, hora após hora, e nós vamos ser cheios do Espírito Santo. A chama vai aumentar. Amém? A chama vai aumentar, vai ampliar, e teremos a qualidade de vida proposta pelo Pai em Cristo Jesus. Ah, meu irmão, eu estou orando por você. Eu estou orando por você. Você é o alvo das minhas orações. Você vai viver uma vida exuberante. Você vai se voltar para Deus completamente. Nesses próximos 6 meses algo poderoso vai acontecer neste lugar. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser tirado deste lugar de letargia em que você se encontra. Um cristianismo letárgico. Perdeu o sabor. Não tem mais alegria. Não tem mais gozo. Se tornou um fardo, se tornou um peso, parece que está indo para o matadouro. Isso vai encerrar a sua vida. Isso vai encerrar na sua vida. Nós começamos uma jornada de oração e vamos intensificar ainda mais. A proposta do Pai em Cristo Jesus é para que vivamos uma vida abundante, e a vida abundante está disponível, sim, Senhor, quando nós vivemos os princípios da palavra. Deus nos chama para a intimidade. Deus deseja tanta intimidade que quando Adão pecou, Deus veio ao jardim, porque todos os dias ele vinha ao jardim na viração do dia. Ele tem prazer em se relacionar com o homem. E Adão estava o quê? Escondido, porque havia pecado. Adão estava escondido. Não tem onde você se esconder.
Ele foi para de trás das árvores, dos arbustos, tentando se esconder de Deus. E Deus disse: Adão, onde você está? Onde você está? Deus está à procura dos homens. E Deus quer ter comunhão com você, porque através da comunhão que você tem com Ele, e Ele tem com você, a vida dele se manifesta em você e através de você. A chamada para vivermos uma vida cristã é uma chamada para vivermos uma vida vitoriosa, vigorosa, exuberante, virtuosa. Isso é possível através da intimidade com Ele. E a intimidade com Deus se dá por meio da oração. Em primeiro lugar, você fala assim: apóstolo, onde eu oro? Onde eu devo orar? Qual é o lugar adequado? Quando nós olhamos para a Bíblia, a igreja, ela se reunia no templo e havia um horário estabelecido. Então nós podemos orar no templo, é uma recomendação bíblica. Também eles oravam nas casas. Jesus, ele orava nos montes. É tão interessante nós atentarmos o lugar de oração. Então existem muitos lugares onde nós podemos orar, não é apenas um lugar. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Sim, a igreja é um lugar de oração, mas não é apenas a igreja o lugar da oração, porque na igreja você vem 1 ou 2 vezes no máximo, no máximo assim 3 vezes na semana, mas geralmente é 1 ou 2. Imagina você apenas orar 1 vez por semana, vindo à igreja 1 vez por semana ou 2, isso não é suficiente. Então Jesus disse: quando você orar, você entra no seu quarto, fecha a sua porta e ali você ora em secreto. Então um lugar bom para você orar é dentro do seu quarto. Mas Jesus, e quando nós olhamos para o Velho Testamento, Daniel, a Bíblia diz que ele orava, e é muito importante nós também orarmos com hora marcada. Diga, hora marcada. É interessante isso. Observe comigo Atos capítulo 3. Atos capítulo 3 diz que Pedro e João, eles subiam ao templo, a hora da oração, a hora nona. Para onde eles iam? Para o templo. Que horas? Hora nona. A hora nona era a hora da oração. Oração com hora marcada. Isso é muito importante. É muito importante, porque se você não marcar um horário, você acaba não orando. Você diz: tem aqueles crentes espirituais: não, eu oro em todo o tempo, eu oro sem cessar. Sim, você está em comunhão com Deus, conectado, mas existe um tempo onde você para as coisas para que você tenha uma comunhão mais íntima com Ele. Aqui eles subiam ao templo a hora da oração, a hora nona. Era hábito dos judeus orar pelo menos 3 vezes ao dia. De manhã, por volta de 9, meio-dia e às 15 horas, que era a hora nona. Quando nós olhamos para o salmista no Salmo 57, ele diz que ele orava pela manhã, orava ao meio-dia, orava à tarde. Então era um hábito dos judeus terem um horário específico para orar. E é muito importante que nós estabeleçamos alvos específicos e horários específicos para a oração, amém? Estabeleça o seu tempo de oração. É muito importante isso, você estabelecer o seu tempo de oração. E oração boa, ela vai até, pelo menos começa assim com 1 hora. Mas você não começa orando 1 hora. Você pode começar orando 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e vai ampliando. E vai chegar um momento em que você vai orar 1 hora, e você vai orar 1 hora e vai pensar que orou 15 minutos, 20 minutos. Depois você vai poder ir para 2 horas, 3 horas. Imagina, de 8 em 8 horas você tendo uma pílulazinha, um tempinho de oração de 1 hora. O que vai acontecer na sua vida? Você vai viver uma vida cristã vitoriosa, amém? Virtuosa e exuberante. Essa é a proposta do Pai. Então, onde orar? Você ora na igreja, você ora na sua casa, você ora. Um lugar extraordinário para a gente orar é no avião. Não sei se você já viu falar de Ariano Suassuna, um nordestino escritor, escreveu O Alto da Compadecida. Ele falou assim: eu não ando de avião. Esse povo tentou me converter a andar de avião, essa coisa toda, mas eu não ando. E aí alguém disse para ele: mas você vai na estrada, a estrada é cheia de buraco, é muito perigoso, é muito mais perigoso do que andar de avião. Ele falou: avião é um buraco só, né? Não tem muitos. Um bom lugar para você orar é dentro do avião, porque é um buraco só, meu irmão. Eu já entro no avião orando em línguas. Não por mim, porque quando eu viajo com a apóstola, ela tem medo de avião. Aí aquela música diz: foi pela primeira vez, né, que eu segurei a sua mão. Foi num voo. Então dá a mão aqui, segurança. Eu me lembro que eu fui fazer uma viagem aqui para o Pantanal. O Paulo Grotti disse para mim: vamos no Pantanal, quero apresentar o Pantanal, mostrar o Pantanal para o apóstolo Melo, que veio de Portugal.
E nós combinamos para irmos. Ele falou, que hora? Ele falou, por volta de 5h30, 6 horas da manhã, vamos estar lá no aeroporto. E aí fomos para o aeroporto. Meu irmão, o avião era aquele aviãozinho de uma hélice só assim, um motorzinho só. Aí, meu irmão, aí sim, tem que ter fé para entrar. E nós fomos, o melhor horário para se voar, bem cedinho, à tardezinha. E nós fomos para Corumbá, o voo foi beleza. Para voltar, meu irmão, o tempo fechou. O tempo começou a fechar, o piloto disse, a gente tem que voltar, porque senão depois não vai dar para voltar mais. E era por volta de 2 horas da tarde, o pior horário. Aquela coisa densa assim. E o avião fazia... Meu irmão, daí começou a chover. O limpador de para-brisa do avião, o limpadorzinho de Fusca, fazia assim. Meu irmão, que lugar extraordinário para se orar em línguas. Eu orei em línguas de Corumbá a Campo Grande, sem parar. E eu olhava do lado, o apóstolo do meu lado orando em línguas, e o Paulo Grotti dando risada. Foram 2 apóstolos no avião, esse negócio não vai cair. Então, um bom lugar também, quando você está lá nas alturas, vai orando em línguas. Intimidade com Deus. Ali está mais pertinho, já vai logo para cima. O avião é um bom lugar para orar. Você pode orar na sua casa, você pode orar dirigindo o seu carro, você pode orar praticando esporte, você pode orar fazendo a sua caminhada. E hoje tem a moda do bike, você vai pedalando, vai ouvindo. Imagina, você pedala 40, 50 quilômetros, você vai orando no Espírito. O fôlego vai aumentar, vai desenvolver melhor os pulmões. Meu irmão, vai energizar tudo. Dê um aplauso ao Senhor. Então, onde orar? Onde você ora? Em qualquer lugar, diga em qualquer lugar. Todo lugar é um lugar bom para orar. E quando orar? Orar com hora marcada. Marque um horário para você orar. Salmo 55:17 fala a respeito de Davi, os horários em que ele orava. E você ora quando as coisas vão bem, e também você continua orando quando as coisas não vão tão bem assim. Tem gente que quando as coisas vão bem, elas param de orar. Já alcancei o que eu queria alcançar, então não preciso mais orar. Quanto mais alto o lugar que Deus te levar, mais oração você deve desenvolver e mais intimidade com Ele. Amém? Quanto mais alto o lugar você estiver em Deus e na sua influência, você deve intensificar ainda mais a sua vida de oração. Pedro e João, eles subiam ao templo a hora nona, a hora da oração. A igreja estava bombando, a igreja estava crescendo, a igreja estava influenciando, e ali eles estavam orando. Mas vai chegar um momento que eles vão enfrentar os desafios. Pedro e Tiago, eles foram presos por Herodes. Tiago foi decapitado, meu irmão. Isso aumentou o ibope de Herodes. Todo Israel celebrou a morte de Tiago. Foi decapitado, ele era apóstolo. A Bíblia diz que Pedro era guardado na prisão. No outro dia, a intenção de Herodes era matá-lo também. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele, oração incessante, e de repente Deus enviou o seu anjo. É interessante atentarmos porque Pedro estava dormindo. Meu irmão, imagina alguém que vai ser apresentado para ser decapitado ou morto, dormindo. Muitos de nós teríamos insônia, não é verdade? Algum tipo de desarranjo intestinal, apavorados, olhos estatalados, esperando a hora da morte. Pedro estava dormindo, porque Pedro era um homem de oração. Ele estava algemado, algema na mão direita, algema no braço direito, no braço esquerdo, e um lado um sentinela, do outro lado sentinela nas portas. Não tinha como entrar, não tinha como sair. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A Bíblia diz que naqueles dias Herodes colocou as mãos em alguns da igreja para os maltratar, mas ele não sabia que a igreja orava. E quando a igreja ora, quando Satanás coloca as mãos em alguns para os maltratar, vai encontrar libertação. Nós estamos orando por vocês. Há pessoas aqui orando por vocês. É interessante, nós temos aqui a oração, que é a hora nona, nas quartas-feiras. Isso já tem quase 25, 26 anos de oração ininterrupta, todas as quartas-feiras, às 15 horas da tarde, que é a hora nona. E vem crescendo, e vem crescendo, e vem crescendo cada vez mais. E vem promovendo libertação, cura, restauração e salvação. E assim será. A Bíblia diz que de repente, quando Pedro percebeu, ele já estava do lado de fora da prisão. E para onde ele foi? Ele foi para a casa de Maria.
E quando ele chega na casa, ele bate a porta e vê uma menina, e ele diz que ele se identifica, e ela volta dizendo: olha, Pedro disse que está à porta. E quem estava dentro falou: não é possível que seja ele. Eles estavam orando para que aquilo acontecesse, e quando aconteceu, eles não estavam acreditando no que já havia acontecido. Olha que coisa interessante. Ontem de manhã a Rafaela veio conversar comigo, e quando ela foi começar a falar, ela começou a chorar. Ela é muito emotiva, assim, bem. E ela começou a chorar. Eu falei: o que foi, filha? Ela falou: ontem nós temos um desafio na Rede Jovens, estamos orando por alguns nomes, e eu coloquei o nome de uma pessoa, mas eu não acreditava. Olha só, olha que coisa interessante. Eu não acreditava, eu coloquei o nome dela, orei por ela, mas eu não estava acreditando que ela viria. E olha, eu hoje de manhã, agora bem cedinho, ela me passou a mensagem: hoje eu quero ir à igreja com você. Não precisou nem ser convidada, a pessoa passou a mensagem se oferecendo: hoje eu quero ir à igreja com você. O nome daquela pessoa estava na lista de oração dela. Olha que coisa extraordinária. Coloque o nome de alguém na sua lista de oração. Até o final do ano você vai ver essa pessoa salva, alcançada pelo poder do nome de Jesus, do sangue do Cordeiro neste lugar. Oração incessante. Nós começamos e nós não vamos parar mais. Nós vamos aumentar a chama. E nós veremos neste lugar salvação, libertação, cura, transformação. Pessoas que estão cativas, aprisionadas na letargia, serão levantadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quantos creem, digam amém. Diga: eu acredito. Jesus, ele orava quando as coisas iam bem. Quando Jesus chega no auge, observe comigo Lucas capítulo 15, Lucas 5, versículo 15. Lucas 5, 15 diz assim: a sua fama, olha isso, a sua fama, falando de Jesus, a sua fama, porém, se propagava ainda mais. A fama de Jesus se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Olha isso, a fama de Jesus chegando ao ápice, o reconhecimento de toda a nação de Israel e além da nação de Israel. Quando uma pessoa chega no ápice, eles agora dão uma maneirada aqui na minha vida de oração. Não precisa orar tanto, isso é um engano. Nós oramos intensamente no começo do ministério, intensamente, e nós crescemos. A nossa influência foi ampliada. E hoje nós vamos orar mais do que nós oramos lá atrás. Olha o que vai acontecer com Jesus quando a fama dele aumenta. Ele, porém, retirava-se para os desertos, lugares solitários, e fazia o que ali? E ali ele orava. Quanto mais a sua influência for ampliada, mais dependência de Deus você tem que ter e deve ter. Deus vai nos levar aos lugares mais altos desta cidade. A nossa oração expõe a nossa dependência de Deus. Um crente autossuficiente, ele não ora. Um crente autossuficiente, hoje nós temos todo o desenvolvimento pessoal, de performance pessoal, e temos visto isso acontecendo no Brasil e no mundo. Isso não é ruim, mas algumas pessoas estão como se tornando autossuficientes. Elas acham que elas realizam por elas mesmas, o potencial delas. É a mão de Deus sobre nós que nos leva a vivermos e permanecermos nos lugares altos. Jesus, quando ele chegou no auge da sua fama, diz o texto que ele se retirava para lugares desertos ou lugares solitários, e ali ele orava. A Bíblia diz também que quando Jesus estava prestes a ser entregue e para ser crucificado, ele vai a um lugar chamado Getsemane. Getsemane é o lugar da prensa, onde se extrai o azeite. Foi um dos momentos mais difíceis de Jesus, da sua jornada, da sua caminhada, porque era o período que antecederia a sua morte. Ali ele vai ser provado, e ele vai a um lugar chamado Getsemane, e ele leva consigo Pedro, Tiago e João, e eles começam a orar. E Jesus então, por um instante, ele sai de perto dos discípulos, que a oração era intensa, ele soou como que gotas de sangue. Aquele lugar estava debaixo de opressão de Satanás. E ali orando intensamente, de repente ele volta, e os discípulos estavam o quê? Dormindo. Jesus os desperta e diz assim: nenhuma hora vocês podem velar comigo? Acordem, sejam despertados, orai e vigiai para que não entreis em tentação. E Jesus se retira novamente, e ali ele ora intensamente, e quando ele volta, os discípulos novamente estão dormindo. Muitas vezes é uma guerra rompermos com a nossa limitação humana, mas quando passamos por esses momentos e
permanecemos na presença de Deus, nós vamos viver o nosso propósito na plenitude. Jesus não se desviou do propósito, porque desenvolvia intimidade e comunhão com Deus. Então, no momento bom, você ora. Quando você está no ápice da sua chamada, da sua vida, na exuberância, você ora. E quando as coisas estão contrárias, você continua a orar. Diga, continue a orar. Essa é a nossa chamada. E a chamada é: orai sem cessar. Jesus, ele orava quando as coisas iam bem, e Jesus orava também quando as coisas não iam tão bem assim. Aí alguém pode dizer assim: apóstolo, mas eu não me sinto preparado, eu não me sinto capacitado para a oração. Eu não fiz um curso de teologia, eu não fiz um curso de grego, de hebraico. Preste atenção. Você não precisa ter um curso de teologia, você não precisa falar grego ou hebraico para orar. A oração é a singeleza, é a expressão da singeleza e da humildade do seu coração. Tudo que você precisa ter é um coração quebrantado e contrito e humilde. As nossas palavras e a nossa performance de oração não impressiona Deus em hipótese alguma, meu irmão. Preste atenção, larga de besteira. Você não precisa impostar a voz como Cid Moreira e chegar diante de Deus e falar aquele vozeirão: boa noite. Fala, vem cá, o que aconteceu com você? Imagina o filho falando com o pai, impostando a voz para falar com o pai. Fala, vem cá, você engoliu alguma coisa? Está alguma coisa acontecendo com você? É na singeleza, é na simplicidade, palavras simples. Amém? Você vai desenvolvendo a sua performance, você vai desenvolvendo a sua intimidade, e você vai se relacionando com Deus, e Deus vai se manifestando em você, através de você, e você vai ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Uma vida sobremodo exuberante, cheia de qualidade. Amém? Isso é extraordinário. Uma vida virtuosa, cheia de energia, cheia de vigor. Essa é a proposta do cristianismo. Meu irmão, Jesus, ele ensina os discípulos a orar. E ele fala, e nós encontramos a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é para que façamos dela uma repetição. Eu vou orar 10 Ave Maria, 20 Pai Nosso. Não é isso não. É um modelo de oração. Pai Nosso que estás no céu, santificado. É assim que você entra diante de Deus, exaltando, engrandecendo o nome dele. Depois você, vem o teu reino. Algumas pessoas, elas são equivocadas na sua jornada, e algumas pessoas estão espirituais. Eu não tenho nada para pedir, eu só tenho para agradecer. Então peça por mim. Já estou te dando um motivo. Ore pelo seu apóstolo. O apóstolo Paulo, meu irmão, ele dizia e escrevia à igreja: orem por mim, para que me seja dada no abrir na minha boca a palavra com confiança. Como não tem motivo para orar? Ore pela cidade, ore pelo prefeito, ore pelo governador, ore pelo presidente. A Bíblia diz, antes de tudo, se faça orações e súplicas pelos reis, pelos que estão eminentes. Então nós temos muitos motivos para orarmos. E talvez você pense assim: mas a minha oração não vai durar 5 minutos. Quando você começar a orar, desenvolver a vida de oração, você vai perceber que 1 hora passou rapidinho. Amém? Diga vida vitoriosa. Diga vida exuberante. Amém? Deus tem isso para você. Ore, pega o modelo da oração de Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Imagina isso, que a tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Venha o teu reino. Perdoa as minhas dívidas, os meus pecados, assim como eu tenho perdoado os meus adversários. Olha que coisa extraordinária. E já indo para o encerramento. Ore pelos seus inimigos. Uau! Ore por aqueles que vos caluniam. Ore. Vamos lá para esse texto. Eu quero mostrar esse texto para você. Vamos ver esse texto. Mateus, vamos à frente. Mateus capítulo 5, 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Olha o que Jesus está dizendo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Orai por aqueles que vos amaldiçoam, abençoai-os.
Imagina, isso é fácil? Não. Mas é o caminho para vivermos uma vida cristã vitoriosa, exuberante, extravagante. Nós estávamos conversando ontem com uma pessoa e fazendo alguns comentários, e a pessoa perguntou o que eu achava de determinada pessoa. E essa pessoa que ele fez a pergunta para mim, essa pessoa já falou muitas coisas ao meu respeito, mas muitas coisas, você não imagina o que essa pessoa disse. E a pessoa veio e fez uma pergunta a respeito dessa pessoa. Eu disse: ele é uma bênção. É uma bênção. Convém você dormir na casa dele. É verdade, estou falando sério. O Alto estava comigo. Falei: você não vai ouvir da minha boca nenhuma palavra. Porque ele falou de alguns líderes. Ele perguntou a respeito de alguns líderes. E eu guardei a minha boca, guardei o meu coração. Falei: da minha boca só sai palavras boas e de bênção. Uau! E eu sei. Esse é o caminho para vivermos um cristianismo virtuoso, de verdade, de qualidade. Tem muitos cristãos vivendo aquém, meu irmão. Vivendo aquém. Ela falou mal de mim, não doto mais, acabou a brincadeira. Imagina, criança, quando tem um desentendimento, não dá 2 minutos, já estão se abraçando. Não é assim? Criança é assim. Se nós não nos tornarmos como uma criança, nem entra no reino. A irmã falou mal de mim em 1910, eu não consegui perdoar. Então você está preso, você está amarrado. Quem está sendo prejudicado é você. Você não está vivendo esta vida exuberante, virtuosa, porque você ainda está cativo e aprisionado. Olha só, Jesus, ele saía para lugares desertos. Porque as pessoas falavam mal de Jesus. Falava ou não falava? Falava. E ele saía para lugares desertos. Eu acho que um lugar assim bem isolado é bom para você falar o nome das pessoas que falaram mal de você. Fala: Deus, aqui está a minha lista, ó. Esse aqui, fulano de tal, eu o abençoo. Esse aqui, Deus falou mal, falou assim de mim, falou isso, mas eu o abençoo. Esse aqui, minha irmã, olha só, vai acontecer uma libertação tremenda na sua vida. Você vai viver o cristianismo virtuoso, cheio de qualidade, cheio de energia. Nada nem ninguém vai deter você. Se falar que você está lindo, você vai falar: obrigada, beleza. Você está feio, estou, beleza, do mesmo jeito. Falando bem, falando mal, que fale, mas fale. Daí você vai caminhar do mesmo jeito. Nada vai atingir você. Você ainda está atingindo você porque o seu nível de relacionamento com Deus ainda é pequeno. Já viu esses cristãos assim? Falaram mal de mim, mas mesmo vão falar mal de Jesus. Você vai querer que todo mundo fale mal de você, bem de você? Você acha que eu penso que todo mundo fala bem de mim? Não tem uma criticazinha a meu respeito? Mas você acha que eu estou preso a isso? Eu vou abençoando, eu vou abençoando, eu vou abençoando. Vou colocando o nome lá adiante. Tem gente que fala assim: comigo é assim. Pega o nome da pessoa, coloca debaixo da sola do sapato. Eu piso na cabeça dele todos os dias. Eu vi um camarada que fala assim, ele pegava o nome da pessoa, colocava debaixo do joelho assim. Está debaixo do meu joelho. O outro, meu irmão, escrevia e colocava no braço assim, o nome da pessoa, cruzava o braço e ficava assim, o dia todo. Meu irmão, vai ficar aleijado. Tem gente assim, perdoa logo, abençoa logo. Ai, mas não gostei. Abençoa do mesmo jeito. Amém? Ah, mas não me reconheceu, não tem reconhecimento, ninguém me reconhece. Meu irmão, vai, avança. Ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo. O cristão que desenvolve um relacionamento através da oração com Deus, vive uma vida vitoriosa, extravagantemente exuberante. Eu decidi viver assim. Eu decidi viver assim. É a melhor coisa do mundo. O perdão é maior e mais nobre do que a vingança. Está lembrando aqui o Espírito Santo, Miro? É verdade. A compaixão é maior e mais nobre do que o ódio. Perdoa, tem que perdoar, perdoa agora. Abençoa agora. Foi traído, foi rejeitado, maltratado. Jesus foi tudo isso, injuriado, ele não injuriava. Quando ele era injuriado, ele não injuriava. Estevão sendo apedrejado, ele diz: Pai, perdoa os pecados deles, porque eles não sabem. Olha, Estevão, meu irmão, era gente de carne e osso como você. Mas não consigo, não consegue porque tem demônio. Vai conseguir no nome de Jesus. Ó, presta atenção. Você já está lembrando de alguns nomes aí, não está não?
Já está lembrando, não está? Então, eu não vou mandar você falar agora, mas você vai para casa e antes de dormir você vai falar nome por nome. Quando você for falar, o bicho vai querer manifestar. Vai falar, fala! Eu não conseguia. Você viu aquele cara, aquele filme da mentira? O cara, toda vez que ele mentia, ele queria mentir, não conseguia mentir. Você assistiu aquele filme? O cara, toda vez que ele ia mentir, ele não conseguia. Então, quando você for orar assim, abençoando as pessoas que falaram mal de você, é possível que assim venha um negócio, mas você vai falar do mesmo jeito. Deus vai entender a sua voz. Amém? Você vai pisar na cabeça do diabo. Você vai pisar na cabeça de Satanás. Você vai viver uma vida cristã vitoriosa. Virtuosa. O crente virtuoso, ele é cheio de energia, cheio do poder do Espírito Santo. Não tem tempo ruim com ele não. Mesmo estando no cárcere, lá ele vai estar louvando, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Uau, meu irmão, é assim. Esse é o caminho. Paulo, Silvano, Timóteo, escrevendo esta carta, ele diz, olha, regozijai-vos no Senhor, orai sem cessar, aumente a chama, não extinga o Espírito Santo. Começamos a oração, não vamos parar, vamos continuar orando todos os dias. Eu quero ativar isso em você. Ore todos os dias. No mês que vem, que é o mês de fevereiro, o nosso tema é enchei-vos do Espírito. Nós vamos ter aqui noite de avivamento para o batismo com o Espírito Santo. Todos podem orar em outras línguas, e aqueles que oram em outras línguas oram bem, edificam a si mesmo para viver uma vida vitoriosa. Para encerrar, Romanos 10, 13. Romanos capítulo 10, versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Olha só, uma oração para a salvação. A Bíblia diz: se você crê com o coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com a sua boca você o confessa como Senhor da sua vida, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é pedir ajuda, pedir auxílio, pedir socorro. Você pode invocar o nome do Senhor. Pedro, quando ele estava naufragando, ele clama, e Jesus estende a mão e o tira, e o livra, e o salva, e o resgata. Hoje é noite de salvação para você. Hoje é noite de resgate para você. Resgate, salvação, fala a respeito da vida eterna, mas também em áreas específicas da nossa vida, que você precisa de uma intervenção. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, invoca o nome do Senhor, você será salvo. Ele vai estender a sua mão poderosa, trazendo o livramento para você, e você vai poder fazer a sua declaração de fé dizendo assim: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém? Orai sem cessar. Nós oramos no templo, oramos em casa, oramos no Jardim das Oliveiras. Nós temos um lugar extraordinário para orarmos, que é o centro de treinamento. Temos tantos lugares bons para orarmos. Oramos no coletivo e oramos também no individual. É muito importante você desenvolver a sua oração de intimidade com Deus a sós, e você vai poder viver esta vida, essa proposta de um cristianismo verdadeiro, cheio de vigor, de energia e da presença do poder do Espírito Santo. Você pode dar um aplauso a Ele? Se coloca em pé. Olha só, eu quero conduzir você a uma oração, que é invocar o nome do Senhor para salvação. É muito mais, queridos, do que viver uma vida religiosa. Uma vida religiosa se torna algo vazio, enfadonho. Isso é terrível. A oração é como uma penitência. Vai mudar isso em você. Algo vai mudar, uma chave vai virar. Você vai desenvolver intimidade com Deus para viver o cristianismo virtuoso, exuberante. Amém? Desenvolvendo intimidade com o Pai, o Criador dos céus e da terra. Fecha os teus olhos. O Espírito de Deus está neste lugar. O homem, ele vê o exterior, mas Deus vê o interior. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o seu íntimo. É uma noite de entrega.
É uma noite para você entregar mesmo, entregar a sua vida a Ele. A proposta do cristianismo é essa: um cristianismo verdadeiro, que desenvolve intimidade com o Pai, que recebe a vida de Deus em si. Essa é a proposta. A proposta não é para que você viva uma religião, é desenvolver intimidade com o Criador. E eu quero orar com você. Talvez você já diga assim: eu sou um cristão. Mas o que é ser um cristão? Ser um cristão não é apenas dizer assim: olha, eu reconheço Jesus e tal, e Ele morreu lá. É viver isso, e ser reconhecido como cristão. As virtudes de um cristão. As virtudes de um cristão: mentia, não mente mais; roubava, não rouba mais. É o que a Bíblia diz, é o que nós podemos viver. Feche os teus olhos, diga assim: Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Eu reconheço que em nenhum outro há salvação, a não ser em Jesus Cristo. E eu declaro com a minha boca que eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Diga: eu declaro que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu abro o meu coração para que o Espírito de Deus faça morada em mim. Eu consagro a minha vida, eu consagro o meu corpo, eu consagro todo o meu ser ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus.